Bom, pessoal, agora continuando então com o projeto no Xilinx, o que a gente vai fazer agora é simular o nosso projeto para ver se a gente consegue verificar o funcionamento dele através da simulação, o código que foi digitado anteriormente. Então aqui a gente tem o diagrama de estados da nossa máquina e a gente vai verificar o comportamento realizando a simulação dessa sequência para ver se ele se comporta como esperado. Então a gente pode abrir o projeto, tá? O projeto está no link do vídeo. Quem não fez a parte anterior pode pegar o projeto nesse link e dissipando o arquivo e abrindo o diretório vai ter o projeto lá. Abre o projeto, vai entrar no Xilinx novamente nessa visão do projeto. Então aqui a gente tem o nosso detector que a gente pretende verificar se faz aquela sequência desejada. Para fazer isso a gente precisa, na verdade, gerar os sinais do projeto e verificar se ele se comporta como desejado. Então a gente vai aqui em cima, na parte do projeto, aqui da aba do projeto, a gente vai mudar para simulação para realizar o test bench. Isso vai também mudar algumas abas e as opções que nos aparecem. Então agora aqui em cima da FPGA a gente pode clicar com o botão direito, New Source, a gente pode novamente New Source, só que agora a gente não vai escolher um módulo VHDL, mas a gente vai escolher um módulo, um test bench VHDL, um VHDL test bench. A gente vai dar um nome para esse VHDL que a gente vai escrever, tá? Pode ser teste do detector, o nome não é muito relevante, tá? A gente vai dar next e ele vai perguntar qual dos VHDLs a gente vai testar. Como a gente só tem um VHDL por enquanto no projeto, é o único que a gente pode selecionar. A gente dá next, tá? Ele apresenta o sumário novamente e a gente dá finish. Ele vai trabalhar um pouquinho porque ele vai tentar sintetizar o nosso projeto para detectar alguns fios. E aí ele diz que o sumário foi atualizado. A gente pode dar sim, ele só vai atualizar o sumário lá. E aí ele cria um VHDL. Eu também vou suprimir com os comentários aqui para tirar um pouco da sujeira desse projeto. Um pouco da sujeira não, mas da poluição que está aqui no arquivo, que são coisas que a gente não vai usar no instante. Então tem aqui uma entidade vazia, porque ela não vai ter entradas nem saída, na verdade ela só vai gerar sinais para o nosso componente. Aqui está o componente que a gente está testando, aqui está uma declaração do componente. Aí ele cria sinais já com o mesmo nome, clock, reset, x e sinal z para conectar esse componente. Ele cria um período do clock aqui de 10 nanos, esse vai ser o período completo do clock. Tá, então ele vai passar 5 nanosegundos, a gente vai ver mais embaixo, em 0 e 5 nanosegundos em 1. Tá? E aqui agora começa a arquitetura mesmo. Tá? Como o nosso reset ele precisa estar em 1 para resetar o circuito, a gente vai alterar esse valor aqui, tá? A gente vai alterar esse valor para 1 para começar já o reset em 1, que daí a gente garante que o circuito, a simulação já começa resetando o circuito. Tá? Isso só funciona isso só faz sentido nesses arquivos de teste de simulação. Tá? Aqui então tem a instância do nosso detector. Notem que ele deu um nome para essa instância de UT. Tá? Então aqui eu tenho o clock conectado no sinal clock, a entrada reset conectada no sinal reset, a entrada X conectada no sinal X e a saída Z conectada no sinal Z. Aí a própria ferramenta já criou um processo para gerar o sinal do clock, para gerar uma onda quadrada com o sinal do clock. Então ele fica em 0, espera meio período, vai para 1, espera meio período e fica repetindo isso infinitamente. Então o clock fica indo e voltando indefinidamente. E aqui agora vem o processo onde a gente vai inserir os estímulos para testar aquela sequência que a gente quer. Então, como o reset já está em 1, a gente vai esperar algum tempo aqui. Então vamos esperar, como o período é 10 nanosegundos, a gente pode esperar 50 nanosegundos, tá? Ou a gente até pode esperar algum período do clock. Então a gente espera 50 nanosegundos e aí a gente bota o reset para 0 para soltar, para liberar a máquina de estados. Isso vai liberar os flip-flops, vai tirar o reset dos flip-flops e os flip-flops agora vão começar a registrar o próximo estado. E aí agora eu posso inserir a sequência que eu quero aqui.
Então a sequência, a gente vai copiar a sequência que está ali embaixo. Então a sequência que eu quero é 2 zeros, então eu vou botar o clock, o sinal de X já está em 0, porque ele começou em 0 já. Então depois que eu soltar o clock, eu vou esperar pelo período do clock 2 vezes. Então isso vai fazer com que sejam colocados 2 zeros. Depois eu coloco o X para 1 e espero novamente 2 períodos do clock. Né? Isso faz com que esses 2 uns sejam colocados. Aí eu tenho 2 zeros, 2 uns, então eu vou copiar. Eu tenho agora mais 2 zeros, então eu vou continuar inserindo os valores, atribuindo os valores aqui. Então eu vou copiar e colar isso aqui. Então eu vou colocar 2 zeros, esperei 2 períodos de clock para que sejam inseridos 2 zeros. Coloquei mais 2 uns, esperei 2 períodos de clock. Agora eu coloco um zero, espero um único período de clock, porque é um período de clock só. E agora eu coloco um novamente e eu espero por 3 períodos de clock, porque são 3 uns que eu quero inserir. Coloco mais um zero, coloco mais um zero para colocar esse zero. Depois tenho mais 2 períodos de clock no 1, depois tenho novamente um zero por um período de clock, e depois tenho, e assim a gente pode sucessivamente ir incluindo zeros e uns no nosso circuito, tá? Isso aqui gera o produto de sinais, e esse wait aqui faz com que o processo fique bloqueado indefinidamente aqui no final. Se eu remover esse wait aqui, o processo recomeçaria lá do início, tá? Então aqui eu tenho uma sequência que vai aproximadamente até aqui. Agora eu perdi a conta, mas deve ir aproximadamente até aqui, de simulações de uns zeros até esse 20º ciclo do clock. Aqui a gente pode somar os ciclos do clock aqui para ver quantos períodos eu somei. Tá, isso aqui estimula o circuito, então, e aí eu posso verificar o comportamento nessa sequência de clock. Notem que esse tempo que está na apresentação aqui atrás só começa a contar a partir do reset, vai para 0 aqui, que daí eu vou soltar a máquina. Os primeiros 50 nanosegundos a máquina não vai fazer nada, apesar do clock, ela vai só resetar o circuito. Então agora eu posso salvar isso aqui, tá? E aqui agora eu tenho o teste do detector. Notem que aqui dentro do detector tem o UT, que é o nome que a gente deu para nossa instância, está aqui. Então aqui, selecionando o teste do detector, eu posso lançar o simulador. Eu posso verificar a sintaxe antes de lançar, para ver se não tem erro nesse VHDL que a gente incluiu. Como ficou verde, ele está ok. Então agora eu posso simular. Eu seleciono aqui o teste do detector e mando simular o modelo comportamental do circuito. Isso aqui vai demorar um pouquinho agora, a gente tem que esperar alguns minutos, porque ele vai compilar todo o projeto e lançar o simulador. Então uma outra janela vai abrir, que é um outro processo, que é a janela do simulador. Então vamos esperar. Abriu a janela do simulador, tá? Ele está reclamando aqui o firewall, eu vou permitir o acesso. Tá. Então aqui agora, nessa janela, eu tenho os sinais clock, reset, x e z. Talvez estejam pequenos para vocês, depois eu vejo se tem como dar um zoom aqui. E o clock period. Como isso aqui é uma constante, eu posso remover esse cara da simulação, eu não preciso dele aqui. Então eu clico nele, dou um delete, ele some daqui, tá? Esse botão aqui ele restarta, então vou recomeçar a simulação, vou apagar tudo, começar do início, tá? E vou pedir para simular durante alguns nanosegundos, tá? Então aqui eu escrevo quanto tempo eu quero simular, tá? Eu posso escrever aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui no console, aqui embaixo no console, e escrever o comando run 200 espaço ns para 200 nanosegundos e dar enter. Isso aqui faz a simulação até 200 nanosegundos.
Esse zoom aqui coloca toda a simulação, o zoom full view vai colocar toda a simulação aqui. Então aqui eu tenho os passos do clock, e aí aqui eu tenho o detector da sequência, tá? Notem que ele não está funcionando corretamente, porque aqui começou a sequência. Então aqui eu tenho 0, 0, 1, né? Tá vendo que aqui o X foi para 1, eu não sei se vocês conseguem ver com a resolução que a gente tem aí, tá? Mas tem 1, tá? E aqui tem 1, tá? E notem que nesse instante aqui do 0 a saída foi para 1. Então ele não está se comportando como a gente esperava, porque a gente queria detectar por aqui a sequência. O primeiro 1 naquela nossa sequência lá, né? Ele aparece bem mais adiante, lá no 9º ciclo de simulação, tá? Então notem que bem antes, então a simulação começou aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu já estou dando 1 muito cedo, que não deveria. Então provavelmente a gente tem um erro no nosso código, tá? Eu fiz isso propositadamente para a gente ver que não está funcionando adequadamente. Então agora a gente teria que descobrir qual é o erro na nossa máquina de estados. Notem que fica difícil a gente olhar só esses sinais e entender a máquina de estados. Então o que a gente pode fazer aqui, a gente pode recomeçar, dar um restart nessa simulação e olhar aqui, navegar aqui dentro, então, dos processos. Então aqui a gente tem teste do detector, tem a UT aqui, que é o nosso processo. Se a gente navegar aqui, a gente tem aqueles processos flip-flop, calcula estado e saída de estados. Notem que quando a gente seleciona o UT aqui, nessa janela de cima aqui, nessa janela de objetos, aparecem os sinais de entrada e saída do objeto, mas também aparecem sinais internos. E notem que tem aqui estado atual e próximo estado como enumerações. Então eu posso selecionar essas duas linhas. Com o Ctrl eu posso, segurando o Ctrl, permite que eu selecione mais de uma linha. E aí eu posso selecionar esses dois sinais aqui. Eu clico e arrasto eles e largo aqui para dentro da simulação. Então agora, além de ver os sinais X e Z, eu também vou ver o estado atual da máquina. Tá? E aí eu posso novamente rodar por 200 nanosegundos e ver o que acontece. 200 nanosegundos. Então aqui a gente pode observar agora que do estado S2 a gente pulou para o estado S4. E não é um comportamento a princípio desejado para o nosso circuito, porque o nosso circuito do estado S2 ou ele fica no estado S2 ou ele vai para o estado S3. Então a gente tem que olhar no nosso código lá o que está acontecendo nesse cálculo de próximo estado, porque que no estado S2 próximo estado foi S4. E notem que aqui o próximo estado foi realmente, estava S2 por um tempo e depois ele disse que o próximo estado é para ser S4 e isso foi atualizado aqui. Então a gente tem que olhar no código. A gente clica aqui em UT duas vezes, isso vai abrir, se a gente clicar aqui no UT vai abrir o código VHDL. E se a gente for no estado S2 aqui, a gente vê que quando o estado S2, X0, próximo estado S4. Isso aqui não é o que a gente gostaria. Provavelmente isso aqui foi um erro no momento da digitação, a gente digitou S4. Notem que não é um erro de sintaxe, é um erro do comportamento mesmo. Então isso a gente não teria como pegar antes, a não ser se a gente verificasse por simulação. Então eu vou corrigir isso aqui, vou colocar que aqui é o estado S3. Eu vou salvar esse código. Notem que tem um asterisco no final do nome para indicar que ele não está salvo. Então aqui eu posso salvar esse código agora, tá? E agora aqui eu posso resimular. Só que aqui tem um detalhe nesse arquivo de simulação. O simulador, quando a gente pede para ele reiniciar a simulação com esse restart, se eu simular novamente os 200 nanosegundos, eu vou verificar que o erro continua presente. Por quê? Porque esse restart não recompila os códigos VHDL para lançar a simulação. Ele simplesmente simula o arquivo que foi elaborado no início do lançamento do simulador. Como é que eu faço para simular um novo código? Na verdade, para simular um novo código, eu preciso fazer um relaunch. Eu tenho que lançar todo o simulador de novo. Então notem que aqui em Simulation, ou o botão ali, existe um restart, mas também existe um relaunch separado aqui. Esse relaunch, quando eu clico nele, ele pergunta se eu quero salvar essa configuração de janelas, porque se eu salvar isso, ele já salva que esses sinais aqui eu
quero vê-los aqui, eu dou sim. Ele vai perguntar com que nome eu quero salvar essa disposição, então eu posso chamar de teste do detector também, tá? Não precisa botar extensão, ele vai chamar de teste do detector. Notem que aqui ele mudou para teste do detector, então ele salva para teste do detector e aí ele lança a simulação novamente, tá? Ele lançou por um tempo de 1000 nanosegundos, que é um tempo bastante grande. A nossa simulação está aqui agora. Notem que agora aquele erro, tá? Eu posso dar um restart aqui para simular só os 200 nanosegundos. Vou dar aqui novamente o run 200 nanosegundos. Então notem que agora do estado S3, do estado S2 aqui, ele não vai mais para S4, vai para o S3. E aí notem que aquele 1 não aparece mais aqui porque eu não estou nesse estado S4. Então agora ele volta corretamente para o estado S0 porque a sequência quebrou. E aqui é onde ele detecta agora o primeiro estado. Claro que essa simulação não é exaustiva, mas já deu para pegar algum erro, né? Um erro que existe nesse código. E agora a gente pode ver que pelo menos para até aqui durante os testes está funcionando. Vocês podem adicionar outros testes e outras sequências para verificar o circuito. Vai ter na descrição do link então o projeto inicial sem o test bench para quem quiser acompanhar o vídeo adicionar o test bench, mas eu vou colocar agora esse projeto final com o teste do detector também incluído, esse visualização de curva para quem quiser fazer a simulação. Notem que eu posso configurar, depois que eu salvo esse teste do simulador e terminei essa simulação, eu posso fechar essa janela. Ele pergunta se eu quero sair do simulador, sim, tá? O easy continua aqui, tá? Uma coisa que eu posso fazer, notem que agora aqui tem uma interrogação porque esse arquivo foi alterado fora daqui. No Simulate Behavior Model aqui eu posso clicar com o botão direito, pedir as propriedades do processo, e aqui onde diz Custom Waveform Configuration, como eu já tenho um Waveform Configuration, eu posso aqui selecionar, clicar aqui nesse botão para selecionar o projeto, tá? Então aqui eu marco que eu quero usar um arquivo meu. E agora aqui eu seleciono o projeto, vai abrir uma janela e aqui eu tenho aquele teste detector que eu salvei lá no simulador. Então eu posso dizer que ele é para abrir aqui. E aqui eu já digo quanto tempo é para ele rodar a simulação no início. Aqui ele está rodando já por 1000 nanosegundos. Se eu achar que é muito, eu posso mudar esse valor, por exemplo, para 300 nanosegundos. E aí eu dou um apply e dou um OK. Agora quando eu lançar a simulação aqui, que eu der double clique aqui na simulação, ele já vai abrir o simulador com aquelas ondas com os estados e já vai simular por um tempo de 300. Eu espero que isso cubra inicialmente as simulações. Obviamente depois vocês podem explorar a ferramenta com mais calma e ver outras opções. Tá? Eu vou adicionar depois, mais adiante, um outro vídeo que vai mostrar agora como pegar um projeto que a gente já verificou e colocar na placa para testar o comportamento dela na placa mesmo, numa placa de prototipação rápida. Então é isso, pessoal.